Oi, Felipe, muito obrigado. Uma ótima noite para você e para quem está conosco também. Pois é, Felipe, o governo, no discurso logo após o encerramento da sessão, que derrubou 52 vetos que dizem respeito aí ao novo licenciamento ambiental, tentou naturalmente minimizar a derrota, disse que houve uma negociação que conseguiu salvar, por exemplo, a questão da LAI, que é o licenciamento ambiental especial, que era um ponto que, segundo os líderes do governo, era um ponto essencial a ser mantido, mas o fato foi que o Congresso Nacional, na sua maioria, acabou fazendo prevalecer a sua vontade. Foi aprovado, então, a lei do licenciamento ambiental aqui no Congresso Nacional. O presidente da República acabou vetando diversos pontos e aí, na sessão de hoje, a matéria foi colocada em votação e o fato foi que o governo, claro, acabou sim sendo derrotado, porque praticamente todos os vetos foram derrubados, apenas aqueles que diziam respeito à LAI foram mantidos, exatamente porque o governo enviou aqui para o Congresso uma medida provisória, número 1308, que trata especificamente desse ponto. Então, os senadores da oposição deixaram para discutir esse tema posteriormente. Para falar, aliás, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, o senador Zequinha Marim, que me dá o prazer desta conversa. Senador, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Derrubados os vetos, fez-se valer aqui no Congresso Nacional a própria vontade dos deputados e dos senadores, né? A representação do povo, né, da sociedade. A sociedade quer isso, né? Pensa num país que tem mais de 5.000 obras paradas em função da burocracia no licenciamento ambiental. Obras federais, obras estaduais, obras municipais espalhadas por esse imenso país, seguros aqui, por causa de uma legislação louca, que tem mais de 27.000 itens distintos. Se você pega daqui do governo federal até chegar no município, é uma coisa de louco, um emaranhado que a gente não consegue. Então, está na hora, o Congresso estava devendo isso. E aqui quero que não se entenda como queda de braço, o governo perdeu. Não, não existe isso. Quem ganha aqui é a sociedade brasileira. É nós que precisamos andar, gerar emprego, renda. A maioria desses estados menores, com exceção do Sudeste aqui e do Sul, todo mundo aí tem mais Bolsa Família do que carteira assinada, irmão. Nós não podemos conviver com uma realidade cruel dessa e amarrar tudo aqui por causa de uma burocracia que não tem nenhum tipo de racionalidade, nenhum tipo de lógica, coisas que lamentavelmente só atrasa. Uma rodovia que está aberta aqui há dezenas de anos, aí vai ter que fazer uma licença ambiental, burocrática, você não pode simplificar isso? Pelo amor de Deus. Então são coisas que o Congresso cumpriu a obrigação dele, cumprimentar aqui o presidente Davi Alcolumbre, porque honrou a função que tem e o governo tem razão de fazer, e tem, faz parte. É uma questão mais ideológica do que uma questão administrativa. Todo mundo sabe disso, né? A questão ambiental no governo não é uma questão administrativa. Não se foca o resultado, se foca uma questão ideológica, política, digamos assim, alinhada com as ONGs internacionais e tanta coisa lá fora, que termina impedindo o país a crescer, né? Não podemos ficar fazendo um trabalho desse tipo porque a gente considera isso uma prestação de serviço, digamos assim, escusa contra a sociedade brasileira. Ainda pela manhã, o governo soltou uma nota afirmando que os vetos foram tomados para proteger certos pontos que vieram considerados sensíveis da questão ambiental. Como é que os senhores aqui no Congresso respondem a esse argumento do governo de que a lei ambiental ficou fragilizada, senador? Não existe isso, absolutamente, né? Nós temos um código florestal, nós temos todo um arcabouço legal, normal, e que a gente vai levar isso tranquilamente adiante. O novo, digamos assim, código de licenciamento ambiental é uma coisa que foi discutida há anos aqui no Congresso Nacional. Não tem nenhuma medida, digamos assim, assodada que precipite, que avance, que faça isso. Esse discurso que ficou depois da votação é um discurso normal, não é? De quem defende seu ponto de vista. Aqui o ponto de vista tem que ficar para um lado, o interesse da sociedade que tem que avançar, não é? Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, tem que ajudar o país a rodar. E a economia do país passa por isso, não só na zona urbana, né, nas construções, etc., mas também no agro, que é outra potência da economia que se vê embaraçado com tanta coisa para se licenciar e, de repente, de forma muito complicada. Nós temos, por exemplo, a dificuldade, não é, do licenciamento da margem equatorial para exploração de petróleo, não é? Isso estava virando um pesadelo aqui para a gente. Outra coisa, a Petrobras, no modo geral, ela nos explicou um tempo desse que ela leva 12 anos esperando o IBAMA
não é, dão uma licença para fazer um poço teste em qualquer lugar do Brasil. 12 anos, não tem país no mundo que tenha isso, que viva essa realidade. Nós não podemos desenvolver nunca um país onde um órgão ambiental leva um tanto de tempo desse para fazer isso. A gente tem que dar uma enxugada nessa legislação, dar uma modernizada em tudo isso e avançar para deixar o país avançar, crescer, gerar emprego. Ainda que os vetos tenham sido derrubados aqui, ficou a questão da LAI, licenciamento ambiental especial. E aí o próprio líder do governo, Randolfo Rodrigues, chegou a dizer cada dia com sua agonia, porque está sendo discutido uma medida provisória específica aqui no Congresso. É possível avançar, defendendo os pontos que a Frente Parlamentar da Agropecuária, que o setor produtivo, na verdade, gostaria e, ao mesmo tempo, manter a garantia da questão da preservação para que não seja assodado o processo, não? Aqui é a casa do diálogo, do entendimento. Eu tenho certeza que com entendimento e com, digamos, motivação consistente, a gente está pronto para ouvir, para ponderar e para achar o equilíbrio das questões, entendido? Então não vejo dificuldade da gente poder sentar de novo com o governo e trabalhar nessa direção. Senador, a gente naturalmente está tratando aqui da questão ambiental, do licenciamento ambiental, mas o governo tomou uma atitude, agora há pouco a gente conversado sobre esse assunto recentemente, tornando o eucalipto, tornando a tilápia produtos ou animal, ou no caso vegetal exótico aqui no Brasil. O senhor falava comigo agora que o Congresso vai fazer um movimento, pelo menos o setor produtivo fazer um movimento para tentar reverter esse processo, porque isso tem prejudicado muito, inclusive, as próprias compras, financiamentos, etc. É complicadíssimo isso. Esse é um tema que, por exemplo, 70% da piscicultura brasileira está em cima da tilápia, né? Que é o peixe mais consumido, é o peixe mais comercializado, é o peixe que nós exportamos para os Estados Unidos, que também está sofrendo ainda com o problema do tarifaço, é o que nós exportamos para o Canadá de igual forma. Enfim, gera emprego, temos inúmeras empresas trabalhando, pessoas, enfim, 98% é pequeno, 2% é grande nesse setor. Tilápia não veio para cá voando por conta própria, né? O governo no passado foi lá na África e buscou, né, incentivou, estabeleceu, criou, né, e tem inclusive um ministério, né, ligado a esse setor, que é o Ministério da Pesca. Eu não vejo, como diz o presidente da Peixe BR, é a coisa mais insana que eu vejo o Ministério do Meio Ambiente fazer nesse momento. A gente que vive na luta aqui o tempo todo achava que já tinha visto tudo, não é? Mas não. Tem mais coisas ainda e essa da tilápia vai requerer uma mobilização muito grande da política aqui dentro do Senado, da Câmara Federal, para que a gente possa convencer o governo que não é por aí, acabando com a produção, porque na hora que ela vai para a lista dos exóticos invasores, acabou. O banco não financia mais, né, as empresas vão botar isso numa desculpa para não comprar, e aí vamos ver o que está começando já. Só com essa brincadeirinha de dizer que daqui a uns dias nós teremos uma votação da Conabio para avaliar isso e de repente incluir. O pessoal do JBS já foi ao Vietnã, não é? Comprou 700 toneladas, está chegando a primeira remessa. Um peixe que lamentavelmente não tem qualidade, todo mundo sabe disso, que se injeta água e quer dizer, você tem 600 gramas de peixe e 400 de água, brincadeira, né? A parte, mas não tem absolutamente menor condição de concorrer com o peixe que nós produzimos aqui. E até um tempo desse o Brasil não podia importar do Vietnã por causa de uma doença que tínhamos lá e que impedia que a gente pudesse de repente trazer para cá e estragar tudo. De repente tudo isso cai por terra e o Brasil já começa a importar tilápia. Paciência, a gente tem que proteger o produtor e os negócios brasileiros. A gente não pode trabalhar contra o nosso país. Isso é um negócio muito perigoso para o governo. O governo não pode se expor tanto ao ridículo como está se expondo nesse momento. Acho que o Ministério do Meio Ambiente está passando por uma crise muito, muito grande que perdeu a noção das coisas. Tá bom, obrigado, senador, pela gentileza da entrevista. A gente falou sobre licenciamento ambiental, mas não podia deixar de tocar nesse tema da tilápia, que também é uma questão ambiental importante. Obrigado. Agradeço.